Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, vale ressaltar para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. Eu gostaria que vocês se inscrevessem, curtissem essas mensagens. Clica naquele botãozinho do like para dizer para o YouTube que essa mensagem é super importante. E aí sim, nós vamos dar celeridade à palavra de Deus sendo enviada às pessoas que nós conhecemos e pretendemos alcançar. Comente nos vídeos, deixe os seus comentários. Nós lemos todos os comentários e, na medida do possível, respondemos a eles. E eu peço encarecidamente que toda vez que você terminar de assistir esse vídeo, você reporta ele nas suas redes sociais. Pode ser no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, enfim. Onde você tiver uma página de rede social, você envia para o seu círculo de amizades. Pode ser seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, enfim. As pessoas que você conhece precisam também ouvir a palavra de Deus. E por esta razão, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse exato momento e abrisse no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 3 ao 9. Mateus, capítulo 13, versículos 3 ao 9. O tema da nossa mensagem de hoje é pregando sem desistir. É justamente isso que fazemos diariamente. Nós estamos aqui evangelizando a palavra de Deus, estamos pregando a palavra de Deus e fazendo de tudo para que essas mensagens cheguem ao máximo de pessoas possíveis, porque elas precisam ouvir o evangelho do nosso Senhor. Pregando sem desistir, nosso tema de hoje. O texto bíblico encontra-se em Mateus capítulo 13, versos 3 ao 9, que nos diz o seguinte: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e veio as aves e comeram-na, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Esse texto, onde Jesus Cristo narra a situação da semeadura, o semeador e a semeadura. O que vem a ser o semeador? Aquela pessoa que leva a mensagem do Evangelho de Deus. A semente é a palavra de Deus. Eu tenho dito em mensagens anteriores que a Bíblia Sagrada ela é recheada de sementes que, quando lançadas em terra fértil, que é o nosso coração, que é o coração das pessoas, o Espírito Santo se encarrega de convencê-los para germinar essa semente e dar bons frutos, que são justamente os resultados que esta palavra ocasiona dentro de cada pessoa. Esta parábola em específico traz uma narração contada por Jesus e apresenta um semeador que simplesmente saiu a semear. O semeador não examinou meticulosamente cada centímetro do solo antes de lançar as suas sementes. Ele não se deteve diante da perspectiva de terras improdutivas. Ele semeou generosamente, sabendo que parte da semente seria perdida, mas confiando que uma outra parte encontraria boa terra e produziria fruto abundante. Ou seja, ele foi fazendo um plantio aleatório. Ele não selecionou a terra, ele não preparou a terra. Ele simplesmente pegou as sementes e saiu espalhando por onde ele passasse. Ele tinha plena certeza de que uma parte daquela semeadura não iria funcionar, não iria valer, por ter uma determinada e rápida avaliação por onde ele tenha passado. Ele viu que o solo não era um solo preparado. E dessa feita,
Todas as vezes que um agricultor vai planejar um plantio, ele calcula meticulosamente a terra onde ele vai trabalhar. E se ele fizer qualquer tipo de plantação, talvez ele perca a sua produção, talvez ele perca a sua safra, ou se der sorte, uma parte dela vai funcionar. Porém, nessa situação específica, onde Jesus Cristo narra essa história, ele quer fazer uma determinada comparação com as nossas atitudes, com os nossos procedimentos relacionados à evangelização, a pregar a palavra de Deus, a semear essa boa semente nos corações das pessoas. Na obra do reino de Deus, somos chamados a ser semeadores da palavra dele. A parábola revela 4 tipos de solo, representando diferentes respostas humanas a essa mensagem. O solo à beira do caminho são os corações suportados, onde a palavra não penetra. O solo é pedregoso, excitação inicial sem profundidade, ou seja, aquela coisa mesmo arredia, que murcha diante das dificuldades. O solo entre obstáculos. Os corações preocupados com este mundo que sufocam a palavra. E aí é justamente nisso que nós devemos ter bastante cautela, ter bastante atenção. Não é de dizer que não vamos evangelizar esses tipos de pessoas. Pessoas difíceis, pessoas do coração travado, pessoas do coração duro, pessoas do coração de pedra. Pelo contrário, temos que, com cautela, levar a palavra de Deus também a essas pessoas, até que esse solo, até que esse coração se transforme numa terra fértil. E o solo fértil é justamente o coração receptivo de produtos, fruto da palavra de Deus, fruto de uma boa semeadura, fruto de uma boa análise do semeador, aquela pessoa que vai levar a palavra de Deus àquele coração duro, aquele coração cheio de pedregulhos, aquele coração cheio de problemas. Temos que usar de sabedoria, temos que levar a palavra correta. Não é todo e qualquer tipo de palavra que você deve levar a esses tipos de pessoas. Deus, na sua plenitude, através do Espírito Santo, nos incumbe de levar a mensagem apropriada para os corações. Tem dias que pessoas e mais pessoas e mais pessoas respondem lá, deixam os comentários, a mensagem é excelente, tocou meu coração. Pessoas que pedem a Deus para serem transformadas através da palavra dele. Enfim, nós temos a plena certeza de que cada mensagem, cada semente que lançamos aqui, através deste canal, do outro lado da tela, Deus está trabalhando naquela terra, naquele coração, naquela mente que precisa da palavra dele. E a aplicação abundante desta mensagem é a perseverança na semeadura. Vamos lá. Semeie generosamente. O semeador não discriminou onde a semente cairia. Da mesma forma, não devemos pré-julgar quem pode ou não responder ao Evangelho. Pelo contrário, a nossa responsabilidade é semear fielmente. O semeador, quando saiu, começou a lançar as sementes. Ele não parou para analisar. Aqui tem cascalho, aqui tem espinhos, aqui tem lixo, aqui tem pedregulho, aqui deve ser uma terra produtiva. Em todas as formas, ele lançou a semente. Onde nascesse, onde germinasse, aí sim ele dava mais foco. A palavra de Deus é justamente o oposto dessa situação. Não devemos escolher as pessoas a quem vamos evangelizar. Temos que levar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Quando Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não especificou quem ou qual pessoa
ou que raça, ou que credo religioso. Pelo contrário, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse toda criatura é qualquer pessoa que tenha sede da palavra de Deus, que queira ouvir a palavra de Deus, que abra o seu coração para receber a mensagem do evangelho. E ainda que existam pessoas que não queiram nada com a palavra do Senhor, essas também devem receber a mensagem de Deus. Porque quando você for prestar contas diante do Senhor, e aí você evangelizou aquela pessoa, você evangelizou aquele povo, você evangelizou aquela casa, você evangelizou aquele bairro, aí você vai ter como se justificar. Olha, Senhor, aquelas pessoas do coração duro, do coração de pedra, mas mesmo assim eu não deixei de levar a tua palavra. Eu lancei a semente do evangelho e deixei que o Espírito Santo fizesse a parte dele, a responsabilidade dele de convencer as pessoas. Mas você fez o seu trabalho, pelo qual você foi requisitado por Deus. Quando eu digo aqui, seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, é justamente deixar que Deus use você para evangelizar, para levar uma palavra amiga, para levar uma palavra de conforto, para levar uma oração, para levar uma ajuda espiritual, enfim, seja uma ferramenta de grande utilidade nas mãos de Deus para socorrer essas pessoas que necessitam do evangelho do Senhor. Guarde respostas diferentes. Nem toda pregação será feita especificamente de forma indireta. Pregação é levar a mensagem do Senhor, é falar do evangelho de Deus. A parábola nos prepara para diferentes respostas sem nos encorajar. Mesmo quando parece que a nossa mensagem caiu à beira do caminho, pode estar preparando o solo para futuras semeaduras. E tem um detalhe: concentre-se na colheita. Não é só você fazer o evangelismo, não é só você levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, por levar. Não. Você vai lançar a semente, você vai evangelizar, você vai pregar a palavra de Deus, já naquela preparação de conseguir conquistar aquela pessoa que está lhe ouvindo para o reino de Deus. Talvez exista alguém aí fora, talvez exista alguém aí próximo de você, talvez exista alguém na sua família que deseja ouvir a mensagem do evangelho de Deus para poder tomar uma decisão firme e forte em sua vida. E Deus usa você poderosamente para poder evangelizar essa pessoa. E a semente do evangelho cai no coração desta pessoa, o Espírito Santo já está trabalhando lá dentro, e quando menos espera, essa pessoa se rende aos pés de Jesus Cristo. Essa pessoa abre o seu coração, abre a sua vida e recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E aí você vê o resultado do seu evangelismo. Aí você vê os frutos da evangelização pelas quais você trabalhou. E é justamente o que nós concentramos na colheita, não apenas nas perdas, apesar de 3 dos 4 solos não produzirem fruto permanente. A ênfase final na produtividade extraordinária da boa terra é justamente isso. Uma única semente frutífera produz 100, 60 ou 30 vezes o que foi plantado. Ou seja, quando a semente cai numa terra fértil, a produção é grande, a produção é maravilhosa. Podemos ver o agricultor, ele prepara a terra, ele deixa a terra toda limpinha, aduba a terra, faz a plantação das sementes, deixa tudo irrigadinho, bonitinho. Uma parte consegue dar bons frutos, dar uma boa colheita, outra parte não. Mas em contrapartida, se ele fosse entristecer pela parte que não conseguiu atingir, ele não foca no resultado que ele obteve na parte do terreno que lhe foi de grande valia. A colheita compensa todas as perdas. E continuar a semeadura é o trabalho do semeador. Não termina com a colheita. Pelo contrário, os campos precisam ser semeados continuamente. Mesmo os corações mais férteis precisam de nova semeadura para crescimento contínuo. Justamente o que eu tinha acabado de falar para vocês.
A mensagem do semeador, quando ele diz que diversos tipos de solo, alguns puderam ser preparados, outros não, e talvez ele não tenha nem preparado nenhum desses solos, mas só em jogar a semente, ele foi na convicção de que faria alguma colheita ali. E quando você sai para falar da palavra de Deus, falar do amor do Senhor Jesus Cristo para as pessoas, você não tem a certeza, você não tem a convicção de que aquelas pessoas vão receber a mensagem de bom grado, de coração aberto, de mente limpa, mas você tem o dever de evangelizar. Você tem o dever de falar do amor de Deus, independentemente de quem seja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, deixa Deus te usar poderosamente para poder fazer uma boa obra, para poder fazer um bom plantio, para fazer aquela semeadura perfeita e colher bons frutos. Ainda que o terreno seja pedregoso, ainda que o terreno seja cheio de espinhos, ainda que o terreno não seja fértil, mas quando você leva a palavra de Deus, quando você pede para o Espírito Santo fazer o trabalho dele no coração e na mente da pessoa que você está falando do amor de Deus, aí você vê os frutos desse evangelismo aparecerem para você fazer a colheita. Deixa Deus te usar. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho essa coragem como o senhor tem de estar diante da câmera para poder falar para milhares de pessoas. Se você, mesmo você sendo tímido, se você tem uma determinada timidez, peça para Deus trabalhar nessa sua timidez, para que você possa mais espontaneamente levar a mensagem do evangelho às pessoas. Comece evangelizando uma pessoa. Depois você passa para 2, para 3, para 4, para 5, para 10. Daqui a pouco você está evangelizando 50, 100, 200, 500 pessoas. Quem sabe? Centenas e centenas de pessoas a mais. Vai fazendo por partes. Vai jogando as sementes por partes. E deixa que o Espírito Santo trabalhe através da mensagem que você está levando às pessoas. Medite nessa mensagem. Leve a palavra de Deus a todas as pessoas. Não selecione, leve a todas as pessoas. Foi essa a ordenança do nosso Senhor. O ide imperativo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desista. Por mais que 1, 2, 3, 5, 10 pessoas não queiram ouvir a palavra de Deus, não aceite você falar do Evangelho do Senhor, mas persista. Leva para outras pessoas que queiram. Se um não quer, outro vai querer. E deixa que o Espírito Santo trabalhe na vida de todos. Agora eu gostaria que você me acompanhasse nesta oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Primeiramente, nós queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia para conosco. Queremos te louvar pelo dom da vida, pois sem ele não estaríamos aqui, levando a tua palavra, falando do teu amor, falando do teu carinho, falando do teu zelo para com cada um de nós. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua infinita misericórdia para conosco. Nós te louvamos, meu Deus, pelas bênçãos que temos recebido da tua parte. O ar que respiramos, o sol que nos aquece, a lua que nos resfria, essa brisa suave, esse sereno maravilhoso. Nós te louvamos, meu Deus, pelo nosso lar, pelas nossas vestes, pelos nossos calçados, pelo nosso alimento. Nós te agradecemos, meu Deus, pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, até mesmo pelas pessoas que se denominam nossos adversários. Te louvamos e te bendizemos por essas pessoas também. Te pedindo humildemente, Senhor, que o Senhor possa transformar essas pessoas para que elas possam passar para o lado de cá
e se juntar conosco nesta missão de evangelizar a tua palavra em nome de Jesus. Nós queremos, meu Pai, ver o resplandecer da tua glória sobre cada vida. Que as tuas potentes mãos estejam sempre estendidas sobre os lares, sobre as pessoas, curando, libertando, salvando, meu Deus, transformando vidas em nome de Jesus Cristo. Que cada mensagem que for lançada neste canal, que cada vídeo que for exposto neste canal, possa surtir grande efeito na vida das pessoas que assistem estas mensagens. Que cada palavra, que cada semente seja lançada nos terrenos, nas terras, ainda que pedregosas, ainda que cheia de entulhos, ainda que cheia de carrapichos, mas que o Senhor possa limpar essas terras, que são esses corações que recebem esta mensagem, que recebem estas palavras que lançamos aqui. Que cada semente possa frutificar, que cada semente possa germinar nesta mente e neste coração que ouve estas mensagens em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa convencer a cada uma dessas pessoas que somente o Senhor Deus é o Senhor de nossas vidas. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, é o único que pode nos levar até o Senhor Deus Pai. Porque o próprio Jesus Cristo nos diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que cada semente que está sendo lançada, meu Deus, através desses vídeos, possa fazer com que essas pessoas aceitem a teu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que elas possam resultar em bênçãos, em vitórias, em prosperidade espiritual, em prosperidade material na vida destas pessoas, meu Deus, na vida desses seres, na vida dessas criaturas, imagem e semelhança de ti. Que elas possam receber todo santo dia uma porção dessas mensagens, para que elas se fortaleçam no teu espírito, para que elas possam estar verdadeiramente alicerçadas na tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar instruindo cada uma delas. Que o teu Espírito Santo possa estar conduzindo, guiando pelos caminhos da justiça e exortando quando preciso. Que os teus anjos possam acampar ao redor dessas pessoas para livrá-las e guardá-las de todos os males. E desta feita, meu Deus, eu te louvo pela vida de cada uma dessas pessoas que estão inscritas em nosso canal. E aquelas que ainda não são inscritas, meu Deus, que elas possam se inscrever para se somar com este time, para se somar com esta família que está no intuito de receber a tua palavra e evangelizar as tuas santas escrituras a todas as pessoas, cumprindo assim as ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua infinita misericórdia para conosco. Nós te agradecemos, meu Deus, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu zelo sobre nossas vidas. E esta oração nós te fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que os anjos do Senhor acampem-se ao teu redor para livrar você e guardar você de todos os males. Que você tenha um dia maravilhoso, uma noite excepcional, um descanso sublime. Que os anjos do Senhor livre você de todos os males. Nós vivemos em dias difíceis, nós vivemos em dias de batalhas espirituais. Por isso nós pedimos a Deus todo santo dia que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor. Porque se você pudesse contemplar pelos olhos espirituais a guerra espiritual entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, você iria entender perfeitamente o que nós estamos dizendo neste momento. Mas ainda que você não consiga ver, só o fato de pedirmos a Deus proteção divina, já estamos resguardados debaixo da proteção do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo
estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Um forte abraço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.